Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar o terceiro trimestre de resultados da Eternit, né? Empresa aí de segmento de materiais de construção. Então vamos falar tudo o que está acontecendo com a empresa, né? Vamos olhar aí como é que está a receita, como é que está o faturamento, como é que está o lucro, como é que está o desempenho operacional e financeiro da Eternit. Então vamos falar bastante coisa da Eternit nesse vídeo, tá? Antes da gente começar a falar da Eternit, queria lembrar vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos. Então, se você tiver interesse em aprender a investir ou quiser que eu monte uma carteira de investimento de acordo com o seu perfil de investidor, com seus objetivos financeiros, manda uma mensagem para mim, tá? O primeiro link na descrição para você poder entrar em contato comigo para a gente marcar eventualmente uma mentoria ou uma consultoria, ou se você quiser tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, que eu estou à disposição de todo mundo. Além disso, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Porque não é todo mundo que faz vídeo sobre Eternit, né? A maioria dos influenciadores ou as pessoas que postam conteúdo aqui no YouTube, elas postam muito mais de Magazine Luiza, Via Varejo, Oi, né? E pouca gente de fato faz vídeo sobre as small caps. Então eu queria pedir para você deixar aí a força, né, da sua inscrição para poder ajudar esse canal a seguir aí com muito mais conteúdo e poder te ajudar também a investir melhor. Beleza? Então vamos partir aí para o resultado do terceiro trimestre de 2022 da Eternit, tá? Eu vou ser aqui bem objetivo. Esse aqui não é um vídeo de apresentação da empresa, então se você quiser conhecer melhor a Eternit, eu tenho um vídeo aqui já no canal falando um pouco mais do porquê que eu invisto em Eternit. Tá? Então, basta aí você pesquisar aqui no canal, o nome do vídeo é Porque Eu Invisto em Eternit, então você vai encontrar aí o meu vídeo apresentando um pouco melhor de como funciona a empresa, tá? Então, alguns destaques da Eternit, né? Ela já começa falando aí que terminou a conclusão, né? Foi concluída a aquisição da Confibra, e a Eternit reportou um lucro líquido de 41 milhões no terceiro trimestre, melhor dizendo, de 2022, tá? E 124 milhões aí no acumulado do ano, né? Então, desempenho aí, uma receita de 11% frente ao trimestre anterior, né, um lucro aí lucro bruto, melhor dizendo, de 100 milhões com margem bruta de 31 milhões, EBITDA recorrente de 57 milhões, né, e margem EBITDA de 18%. Depois a gente vai entender se esse número é bom ou é ruim, tá? E um lucro líquido recorrente aí, que nem eu falei anteriormente, de 43 milhões com um aumento de 4% frente ao trimestre anterior, né? Também ali falando que concluíram a aquisição da Confibra no dia 1/8 de 2022. Bom, não vou passar aqui a mensagem da administração, se você tiver interesse em ler isso aí, entra lá no site de RI da empresa para poder ler exatamente o que está acontecendo com a empresa aqui, os comentários do que está acontecendo, né? O CEO lá, o que ele está falando sobre o resultado da Eternit. Esses principais indicadores a gente vai chegar no final, né? Então vai aparecer o resultado consolidado, depois a gente volta a falar sobre isso. Eu queria detalhar para vocês um pouco segmento a segmento da Eternit, beleza? Para a gente entender o resultado da Eternit, é importante que a gente entenda o que está acontecendo com o segmento de materiais de construção, né? Então tem um índice aí da Abramat, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, que eles fazem um acompanhamento como é que está o resultado desse segmento ano a ano, né? E a gente vê que no ano de 2022 o segmento de materiais de construção tendo aí uma desaceleração de 2,2%, né? Então, que é uma desaceleração razoável se a gente considerar por uma indústria como um todo, tá? Então, dito isso, a gente precisa entender como que a Eternit está posicionada frente ao seu mercado de atuação. Beleza? Bom, primeiro ponto que a gente entender, né, que é o principal produto da Eternit, que são as telhas de fibrocimento, né, que são aquelas telhas onduladas ali, bem conhecidas da Eternit. E no terceiro trimestre de 2022, ela apresentou uma queda frente ao terceiro trimestre de 2021. Por que essa queda ela não me preocupa, tá? Porque é muito importante a gente entender como é que está acontecendo o desempenho da empresa trimestre a trimestre, tá? Então, melhor do que a gente comparar com o terceiro trimestre de 2021, porque era uma outra realidade naquela época, né? Ano passado era uma outra realidade, o mercado aí estava um pouco mais aquecido, agora o mercado está menos aquecido. Então, é bom que a gente compare o terceiro trimestre de 22 com o segundo trimestre de 22, né? E a gente vê que a Eternit teve uma melhora significativa frente ao trimestre anterior. Então a gente saiu de 145 milhões
de toneladas de venda de telhas de fibrocimento para 169 milhões, 169 mil, desculpa, tá? Então, 145 mil para 169 mil toneladas de venda de telhas de fibrocimento. Esse, de novo, reforço aqui para vocês, é o principal produto da empresa, tá? Então, de um trimestre para o outro, a gente teve uma melhora, e eu acho que é uma melhora acima do que o mercado estava esperando. Vamos ver como é que vai abrir o mercado hoje, mas eu imagino que com esse resultado aí da venda de telhas de fibrocimento, ela tem uma melhora aí, quem sabe as ações subam hoje. No acumulado do ano, a Eternit tem uma queda aí de 13% no volume de vendas de telhas de fibrocimento. Ainda assim, não é um resultado que preocupa, tá? É importante a gente entender que quando a inflação sobe, né, o mercado consome menos, e agora que a inflação tem uma leve desacelerada, né, então a gente viu aí o terceiro mês consecutivo de deflação, é natural que o mercado consuma um pouco mais o produto da Eternit. Né, tem a questão de sistemas construtivos, que é um mercado que representa pouco no faturamento total da Eternit, mas também teve uma melhora frente ao trimestre anterior. Né? No acumulado do ano, aí, uma melhora de 22% na venda de sistemas construtivos. Né? Também tem a produção de fibra de polipropileno, mas tudo isso, né, os sistemas construtivos e a fibra de polipropileno são produtos secundários, no caso da Eternit. Tá? Então, o principal mesmo é o fibrocimento, e é importante que a gente entenda como é que está o desempenho, né, financeiro desse produto. No terceiro trimestre, então, a receita total, né, daqueles 169 mil toneladas representam aí 207 mil reais de receita, 207 milhões de reais, desculpa, melhor dizendo, de receita para a Eternit nesse trimestre. Então, se a gente pegar ali uma variação contra o segundo TRI de 22, teve um aumento aí de 14%. Então, um aumento expressivo de um trimestre para o outro. O lucro, né, que teve uma queda aí de 13%, então a gente saiu de um lucro bruto aí de 52 milhões para 44, quase 45 milhões, tá? Então a gente teve também, apesar de ter uma receita maior, um volume de vendas maior, uma margem bem menor, tá? Então a margem saiu aí de 29% para 22%. No acumulado do ano, o lucro bruto teve uma queda aí de 36%. Então, uma queda bem expressiva no lucro bruto. Tá? E a receita, né, apesar de ter uma queda também nos volumes, teve uma queda na receita no acumulado do ano de 7,4%. Então, o principal produto da empresa, tá, realmente teve uma piora aí no acumulado do ano, mas neste terceiro trimestre de 2022, uma melhora significativa nos volumes de venda e de receita. Infelizmente, o lucro, vamos entender depois o que está acontecendo com o lucro, porque que ele caiu bastante e a margem também. Beleza? Aí chegamos para o segundo, né, que é o segundo produto que mais representa na receita da empresa, que é a Sama, né, o segmento aí de mineral crisotila, tá? A Sama hoje ela é praticamente só exportada, tá? Então isso aqui não é vendido no mercado interno, né? Então eles falam aqui que toda a produção de fibra de crisotila é destinada ao mercado externo, atividade amparada na lei do estado de Goiás, tá? Então houve uma decisão judicial que proibia a Eternit de vender isso no mercado interno, então eles destinaram 100% da produção do mineral crisotila para exportação. De um trimestre para o outro teve uma queda aí de vendas desse mineral, tá? Então a gente saiu de um patamar aí de 54 mil toneladas para 49 mil toneladas. Então uma queda aí bem expressiva de um trimestre para o outro. Porém, se a gente comparar com o terceiro TRI de 21, um aumento de 37%. No acumulado do ano, um aumento aí de 20%. Então nesse segmento o operacional no ano vem sendo aí positivo, beleza? Então, essa venda desse mineral crisotila representou para a Eternit nesse trimestre 104 milhões de reais, tá? Então, um aumento aí de um trimestre para o outro de 2,2%. O lucro subiu aí 2,9% de um trimestre para o outro, com a margem estável em 53%. No acumulado do ano, a receita desse mineral crisotila teve um aumento bem expressivo de 39% então dos 9 meses de 21 contra os 9 meses de 22, um aumento aí de 39%, com redução de margem, né, em 13 pontos percentuais. Beleza?
Aí tem a parte da Tegla, né, que é o segmento de vendas de telhas de concreto. Tá? Também um produto bem secundário para a empresa, não impacta muito no resultado final. Até porque ali a gente vê que o faturamento total disso é 6 milhões, então assim, realmente, se a gente comparar com o mineral crisotila e com a telha de fibrocimento, realmente é um segmento bem menos expressivo dentro do faturamento da Eternit. Tá? Então, também teve um aumento aí de um trimestre para o outro e comparando com o terceiro tri de 21. Bom, agora, como é que foi o desempenho financeiro consolidado da Eternit? Tá? A receita líquida ela teve um aumento de 17% se a gente comparar com o terceiro TRI de 21. Tá? Então a gente saiu de uma receita consolidada de 275 milhões para agora 323 milhões. Né? Nos 9 meses de 2022, um aumento aí de 5% frente aos 9 meses de 21. Tá? Então, um aumento de receita, bem legal esse desempenho da Eternit. Vale lembrar que o segmento que ela está atuando é um segmento que teve uma piora, né, nesse ano, então ela está conseguindo aí mostrar por que veio, está mesmo perdendo margem, né, o lucro bruto diminuindo, mas a receita é muito resiliente neste ano, beleza? Agora, né, o quanto que o lucro bruto impactou frente por linha de produto. Né? Então, o fibrocimento representou aí 54% do lucro bruto, o mineral crisotila 45% e a telha de concreto, né? Falei para vocês que não representa praticamente nada, 1% apenas neste trimestre, tá? Agora, despesas de vendas, né? Subindo de forma bem expressiva frente ao ano passado e em linha aí basicamente com o segundo tri de 2022, tá? Então, nenhuma novidade aí, digamos assim, com relação a despesas com vendas, né? Despesas gerais administrativas, uma queda de um trimestre para o outro, tá? Então, de 2022 para do segundo tri de 22 para o terceiro tri de 22, uma queda aí de 9% nas despesas gerais administrativas. Então, ponto positivo aí para a Eternit, né, em gerenciar as suas despesas. Então, eles tiveram um aumento de receita com diminuição de despesas, tá? No total das despesas operacionais, uma queda aí de 6% de um trimestre para o outro. Então, muito positivo, estrelinha aí para a Eternit. O EBITDA, né, resultado operacional, um aumento de 1% de um trimestre para o outro e uma queda aí de 58%, aí uma queda realmente bem expressiva frente ao terceiro tri de 22, tá? Que mais aqui que eu posso falar? Com destaque também, né, questão do resultado financeiro, tá? Então, aqui a gente vê uma despesa financeira muito menor do que no trimestre anterior. Então, alguns pontos positivos bacanas, né? É importante entender que não é só o operacional da empresa que está indo bem, ela também está reduzindo aí sua despesa financeira, beleza? No geral, o EBITDA recorrente teve uma queda de 2% frente ao trimestre anterior e uma queda de 32% frente ao mesmo trimestre do ano passado, tá? Então, assim, de novo, né, a gente está vendo que é uma empresa bem resiliente, apesar de estar apresentando um resultado financeiro um pouco pior, um resultado contábil, né, um pouco pior. É importante que a gente entenda a realidade da empresa hoje, que é bem diferente do ano passado, beleza? E o lucro líquido, né, o final do que mais importa, digamos assim, teve um aumento de 1,7% frente ao trimestre anterior e uma queda de 58% frente ao terceiro TRI de 21. Tá? De novo, o terceiro TRI de 21, o mercado estava aquecido e tudo mais, então é importante que a gente entenda a nova realidade da empresa. O lucro líquido recorrente, um aumento de 4,3% e uma queda de 43% frente ao ano passado. Tá? Importante entender também que teve uma diminuição de margem, né? Então a gente precisa acompanhar daqui para frente se essa margem ela vai cair ou vai continuar estável, tá? Então é importante entender bem isso aqui daqui para frente. Endividamento da empresa bem tranquilo, né? Vale lembrar que a empresa adquiriu a Confibra, deve ter pago aí à vista 110 milhões, então se a gente considerar tudo que tem sido feito, né, todo o CAPEX que a empresa está investindo, todas as aquisições, se a gente colocar tudo isso, isso aí deve trazer não só aumento de volume, mas também aumento de receita e aumento de lucro daqui para frente. Então, a empresa ela saiu de um caixa
de 181 milhões, né, no final de 21, para agora, melhor dizendo, 181 milhões em caixa, tá? Então, é importante entender isso, para agora, para uma dívida líquida de 11 milhões. Não me preocupa em nada essa dívida, né? Ainda assim, ela representa muito pouco frente ao faturamento, frente ao lucro, tá? Então, uma dívida super tranquila, dado todos os investimentos que a empresa está fazendo. Então, ela fala aqui, né? Aquisição de 110 milhões da Confibra. E também teve algumas coisas, alguns CAPEX, né, que ela está investindo aí em reforma de maquinário, expansão de fábricas e tal. Aqui, ó. Os investimentos da companhia totalizaram 45 milhões, das quais 17% foram recursos destinados a projetos estratégicos, né, telhas fotovoltaicas, que ainda assim representa muito pouco do resultado da empresa, e 31% para investimentos em continuidade operacional e 52% em projetos Greenfield, né, expansão propriamente dito em Caucaia, no Ceará. Beleza? Então, ela até diz, para quem é curioso para o projeto de telhas fotovoltaicas, a empresa aí já desembolsou quase 6 milhões de reais, né? Então passou até um pouco do que ela tinha orçado. E a modernização do fibrocimento, né? Então chegou aí 100% do que ela tinha orçado, beleza? Eles falam que no terceiro TRI a empresa seguiu efetuando algumas vendas de telhas solares, né? De novo, vou lembrar que é um projeto ainda experimental para a empresa, né? Ela está, digamos assim, semeando para ver se isso aí realmente cola, ela consegue deslanchar com essa venda, tá? Então tá tudo em fase de teste, é muito incipiente a gente falar se isso vai ser o futuro da empresa ou não, mas é bom ver que a empresa está investindo nesse segmento. E, né, quem sabe aí a empresa consiga surfar uma inovação daqui para frente e remodelar a cara da empresa, né, que sempre foi muito fabril, sempre foi em produtos aí com baixo valor agregado. Quem sabe ela consegue aí ganhar em margem, ganhar em operação, vendendo produtos aí com maior valor agregado, né? Bem bacana. Isso dá alguns destaques, né, participaram de feiras e tudo mais. No geral, é isso. O que eu acho do resultado da Eternit de uma forma geral? Eu acho que ele veio em linha um pouco com o que o mercado estava esperando. Quem sabe aí surpreendeu um pouco o mercado na questão de volumes, né? Eu acho que os volumes eles vieram para mim, né? Na minha expectativa, ele veio acima do que eu estava esperando. Então, a receita também veio acima. Dado todos os investimentos que a empresa vem mostrando nos últimos trimestres, eu acho que ela tem aí muito caminho pela frente. Então, eu acho que a Eternit, ela continua, o case ele continua muito sólido, né? Vale lembrar que a empresa se passou por uma reformulação lá atrás e agora ela se prova aí mais um trimestre com uma empresa bem lucrativa e com bastante geração de caixa. Acho que ainda continua sendo uma boa oportunidade, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu falo para vocês o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo com recomendação para alguns clientes da consultoria, tá? Então não entendam isso como falar, não, Matheus está pedindo para você comprar, porque ele simplesmente não é, porque eu não conheço seu perfil de investidor e não conheço seus objetivos de investimento. Mas acho que Eternit continua sendo, negociando um patamar barato, né? Se a gente pegar aí o lucro líquido recorrente, vou fazer um cálculo aqui por cima, né? Então eles fizeram um lucro líquido recorrente, se a gente analisar isso, 172 milhões, e a empresa vale aí 791 mil. Então, se a gente fizer um múltiplo, digamos assim, do quanto que ela está negociando hoje, ela está negociando aí mais ou menos a 4,5 vezes lucro, tá? O que está barato, né? Vamos lembrar que a gente está na baixa do ciclo, quando o ciclo se inverter, ou seja, quando a taxa de juros começar a cair, quando a inflação estabilizar, a gente vai ver provavelmente uma melhora operacional da empresa bastante forte. Então, eu acho que nesse patamar ela continua sendo uma boa oportunidade de investimento. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final. Lembrando a vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, então se você tiver interesse, primeiro link na descrição. Muito obrigado, desejo a vocês ótimos investimentos.